Hoje, no Falando Nisso, a gente vai tratar de um assunto curioso que, na verdade, a gente precisa de orientação para fazer. Você sabe o que é uma holding familiar? O nome assusta, né? Porque parece uma coisa de fora. A gente vai explicar para vocês, na verdade, o Álvaro Caninel de Contabilidade, mas além desse assunto tão diferente, a gente traz para você também várias informações e notícias. O Falando Nisso Band está no ar. Médicos geriatras faltam especialistas na saúde de idosos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja um geriatra para cada 1.000 idosos. Aqui no Brasil, no entanto, essa proporção é de 1 para cada 12.000. E o déficit de profissionais na área acontece justamente no momento em que o país enfrenta um acelerado processo de envelhecimento da população. Motoristas profissionais terão que fazer exame toxicológico. O governo manteve a obrigatoriedade do exame, a multa gravíssima e a suspensão do direito de dirigir em caso de reincidência no período de 12 meses. Técnica brasileira: super árvores reflorestam Brumadinho. Isso por causa de uma técnica de combinação genética desenvolvida por pesquisadores brasileiros. Árvores de espécies em extinção, que demorariam mais de 8 anos para produzir frutos e flores, estão iniciando esse processo, olha só, em menos de 1 ano. E no estúdio, Álvaro Caninel da Contabilidade explica o holding familiar e suas vantagens. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho. O Falando Nisso Band começou. Vamos então para uma mensagem do dia. A gente sempre começa trazendo essas palavras para encontrar o seu coração e trazer para você conforto, sabedoria. Então, se você faz mais que os outros, se entrega por inteiro mesmo e não percebe um reconhecimento por isso, siga em frente, seja no trabalho, em casa, vai fazendo. Em qualquer relacionamento, né? Existe uma sabedoria maior que tudo vê. Irá de alguma forma transformar o seu esforço e dedicação em vitória. Então acredite, é só dar tempo ao tempo. Ai, só de pensar isso, né, amiga, já tira aquele peso, né, de que a gente tá fazendo e parece que ninguém tá vendo, né? Mais uma hora, eu acho que eu e você a gente sabe disso. É verdade, né, amiga? Mais do que ninguém, que verdade. Uma hora as coisas acontecem. Espero que um dia a gente possa abrir isso pro pessoal de casa, né? É verdade. Vai chegar um momento que a gente vai fazer isso pra vocês, vai ser bem legal também. Bom, tem super sorteio pra você, um super kit da Polipet. Já é semana que vem o sorteio, porque tá passando tão rápido o mês, né, amiga? @Falando Nisso Band. Tem lá no nosso Instagram essa fotinho. Você vai marcar 2 amigos. Tem que seguir a Polipet também, @polipet.oficial. E aí você marca quantos amigos quiser por comentários, viu? Dia 30, que é o último dia do mês, a gente faz o sorteio. É sexta-feira que vem. Meu Deus, já? Então, pessoal, pode participar. Boa sorte, tá? E aí você também pode entrar no nosso Instagram e participar de um outro sorteio para concorrer a um prêmio muito bacana da Sicredi. Tá aí, ó, tem o cooler, o avental, a grelha para você fazer um churrasquinho bem gostoso no fim de semana. É só curtir essa foto, que é a foto oficial, no @Falando Nisso Band também, tá bom? Seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário e no mesmo dia, na sexta-feira que vem, a gente já vai fazer o sorteio. A gente vai terminar o mês bem recheado de prêmios para você. Nossa enquete para você participar, o resultado parcial dela lá no @Falando Nisso Band nos stories. Sim ou não? A primeira perguntinha. Você sabe o que é holding familiar? Olha, como a gente já previa, né, amiga? Porque é algo muito novo que a gente já conversou no programa, mas precisa conversar sempre. 80% dizendo não. Segunda pergunta, sabe quando vale a pena ter uma holding familiar? Também 100% das pessoas dizendo que não sabem quando vale a pena. É um assunto que a gente vai aprender juntos, com certeza. Qual o papel de uma holding familiar? Como ela pode facilitar a sua vida? E o convidado de hoje entende tudo sobre holding. Aliás, holding e sucessão patrimonial. Ele que trouxe esse assunto para o nosso conhecimento. É verdade. Para trazer para você em casa. Então a gente chamou ele novamente aqui, fez esse convite para explicar um pouquinho melhor o Álvaro Caninel, diretor do grupo de Contabilidade, porque é algo novo que a gente já tentou conversar com o pessoal de casa, a gente percebeu algumas dúvidas, e eu acho que sempre é bom a gente tratar, né, amiga? Trazer o assunto novamente para a gente discutir aqui. Então, Álvaro, a pergunta básica, né? O que é a holding familiar? Você pode até deixar como exemplos mesmo, para que as pessoas possam entender. Boa tarde. Boa tarde,
Lucas, boa tarde, Águida, boa tarde a todos. Então, Hold Familiar é um projeto que traz diversos benefícios para a família, né? É o processo sucessório da partilha de bens, é um processo na qual você, ao criar a Hold Familiar, que nada mais é que uma empresa jurídica, você traz todos os bens patrimoniais da família para essa pessoa jurídica. Então, de uma maneira bem direta, quando você transfere todos os seus bens pessoais para a pessoa jurídica, você está fazendo uma proteção desse patrimônio. Então, ele tem o benefício da proteção patrimonial. Quando você cria a Hold Familiar, você pode fazer em vida o processo da sucessão patrimonial da família. Isso é possível também. E outro benefício que a gente fala que é o benefício de imediato, é a questão do custo tributário. Então, se você tem um imóvel e você recebe aluguel desse imóvel pela sua pessoa física, a tributação que vai incidir sobre essa receita de aluguel na pessoa física, ela pode chegar até 27,5% do valor que você está recebendo. Quando você cria a Hold Familiar e traz esse imóvel, tira da sua pessoa física para a pessoa jurídica, o custo tributário, a tributação que vai incidir sobre esse rendimento, ele acaba sendo reduzido para 11,9%. Ou seja, de 27,5% até 27,5% para 11%. Para 11,9%. Então, isto é uma redução de custo tributário que você consegue obter de uma forma imediata. Constituiu a Hold Familiar, a tributação incidente sobre a receita daquele bem que você transferiu passa de 27,5% na sua pessoa física para 11,9% na sua pessoa jurídica. É incrível, gente, porque você vai diminuir mais da metade de custo tributário. Né? Fora toda a facilidade que também, quando infelizmente alguém perde a vida, aí tem toda uma facilidade nessa tramitação que a gente vai tratar ainda com o Álvaro hoje. Mas a gente está ouvindo isso agora, Álvaro, e a gente fica com aquela dúvida assim, mas isso é só para gente rica, quem tem muitos imóveis. Tem uma limitação para fazer isso? Se eu tenho uma casa, eu já posso fazer ou não? Você pode fazer a Hold Familiar, mas o objetivo principal é a proteção patrimonial, é o processo sucessório e é a redução de custo tributário. Então, se você tem, por exemplo, um único imóvel, quem sabe não se justifica você desenvolver um projeto, um planejamento dessa natureza, né? Entendi. Precisaria ser que você tivesse alguns bens que sejam de valor elevados. Sim. E que esses bens, se eventualmente proporciona renda de aluguel para você, essa é a condição essencial, né? Agora, a proteção patrimonial, ela é feita independente se você tem um imóvel ou se você tem 10 imóveis, né? Mas nós não sugerimos de que se crie a holding familiar, a empresa jurídica para administrar os bens da família, se você não tiver realmente um patrimônio mais consistente, né? Não há um benefício muito grande se você tem 1 ou 2 imóveis apenas. Agora, o Álvaro está falando sobre sucessão patrimonial, que é a partilha dos bens em vida, Perfeito. Que é uma modalidade dentro da holding familiar. Então, qual que é a importância de fazer essa sucessão patrimonial? Nós sabemos que a nossa legislação, ela determina de que quando uma pessoa vem a falecer, os seus bens, obrigatoriamente, serão partilhados para os seus herdeiros e o processo de você fazer essa partilha hoje, embora haja a escritura pública de partilha, mas o processo de inventário ainda é um procedimento judicial extremamente complexo, demorado e oneroso. Então, quando você cria a sua empresa familiar, que a gente chama popularmente de holding, você consegue, em vida,
fazer essa sucessão do seu patrimônio para os seus herdeiros naturais, né? De que forma? Trazendo todos os seus bens para a pessoa jurídica e, em vida, você transfere as cotas de capital que você tem nessa empresa que você constituiu, você vai transferindo para os seus herdeiros, de tal forma que chega um determinado momento que você, ainda vivo, não tem mais os bens e as cotas da empresa, que é a proprietária desses bens, já você fez a sucessão para os seus herdeiros, ou seja, complementou em vida o processo sucessório patrimonial. Excelente. Então a gente vem conversando com vocês, desde que a gente definiu então o que é a holding familiar, em várias vantagens que realmente vale muito a pena. Só a questão do imposto já é incrível, né? Que cai de 27 para 11 e pouquinho. Gente, olha que incrível você pagar menos da metade de imposto que você paga por um imóvel. Mas eu queria falar com você agora, Álvaro, especificamente sobre o imposto que é o ITCMD. O que significa esse imposto? Imposto de transmissão de causas mortes e doações. É um imposto que você paga quando uma pessoa falece, leva seus bens a inventário, e o imposto que vai incidir sobre a partilha desses bens para os seus herdeiros chama-se o ITCMD. Ele vai incidir sobre o total do seu patrimônio. Né? Sabe quando qual você a porcentagem? faz o processo sucessório através da empresa para administrar os seus bens em vida, você não tem a incidência do ITCMD. Olha lá, interessante. Você Agora, se livra do ITCMD porque em vida você já fez o processo sucessório, já transferiu para os seus herdeiros todos os seus bens através da empresa jurídica que você constituiu. E é uma fatia relevante, né, o ITCMD? Chega até a 6% do valor do patrimônio. Sai mais barato você fazer todo o processo de holding do que pagar... Infinitamente mais barato. A gente não tem, assim, um número absoluto, mas fica infinitamente mais barato do que se você entrar em um processo de inventário. Só vantagens, né, amiga, que a gente está conversando com o pessoal de casa da holding familiar. Então já a gente volta aqui explicando um pouquinho mais para você como é que ela se aplica e como pode acontecer. Olha que linda essa foto que a gente recebeu. Deixa eu ver. Boa tarde, meus amores. Olha, quem são? Aniversário da minha mãe, hoje, 83 anos, a dona Maria, de Tremembé. Um beijo no seu coração, dona Maria. Muita saúde para você e para a senhora, viu? Deus abençoe muito, lindo mesmo. E tem a ver até com a matéria que a gente vai conversar agora com vocês, no nosso bloco de notícias. Porque graças a Deus as pessoas estão vivendo mais. Então, se você em casa está pensando em tentar medicina ou buscar uma especialização, vai ficar uma dica muito importante. O Brasil está precisando e vai precisar ainda mais de geriatras, os especialistas na saúde dos idosos. Na rotina de cuidados com a saúde, Maria Amélia tem uma lista de médicos. Neurologista, ortopedista, oftalmologista. Aos 74 anos, nunca ouviu falar do geriatra. Não sei nem o que é isso, bem, nunca me mandaram. Nunca falaram que tem isso aí para mim no posto. Geriatra é o médico que cuida de pessoas idosas. A especialidade envolve prevenção, tratamento e reabilitação em questões físicas, mentais e até sociais. A proposta é um olhar mais amplo para essa etapa da vida, assim como fazem os pediatras no atendimento a crianças e adolescentes. Mas no caso dos idosos, o Brasil vive um apagão desses médicos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja um geriatra para cada 1.000 idosos. Aqui no Brasil, no entanto, essa proporção é de 1 para cada 12.000. E o déficit de profissionais na área acontece justamente no momento em que o país enfrenta um acelerado processo de envelhecimento da população. Menos de 1% dos médicos em formação optam pela geriatria e vagas de residência na área não são totalmente preenchidas. A gente remunera pior o geriatra ou as especialidades clínicas do que as especialidades que fazem procedimento. Então, se a gente não mudar a maneira como é feita a formação, o reconhecimento social e as políticas públicas, a gente vai continuar tendo a formação dos geriatras na contramão do movimento de envelhecimento da população. Tá vendo como é importante, né? Os futuros geriatras
vai ter trabalho. Olha, aliás, tem outro aniversariante hoje com a gente. Olha, vamos ver. O Cacau mandou aqui pra gente, ó, aniversário da minha irmã Isabel. Você poderia mandar um beijo pra ela, um abraço, viu? Era de Taubaté. Beijão, querida. Feliz aniversário. Mande um pedacinho de bolo aqui pra gente. A gente quer mesmo. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar sobre o seguinte. Atenção, você que é motorista profissional. Pois é, porque mês que vem vai voltar a valer o exame que obriga aquele exame toxicológico, sabe, amiga? Que a pessoa tem que fazer, a gente já explica para vocês com mais detalhes. E daqui a pouquinho a gente volta também com mais informações sobre a holding familiar, né? E quais são as vantagens de você criar uma holding familiar. A gente volta já já. Volta ao assunto de hoje, a gente fala sobre holding familiar. E a gente sempre pensa um pouquinho sobre como que essa empresa que você pode criar e administrar também seus bens com a sua família. É muito interessante, né? Tem perguntinhas chegando. É isso, mas é preciso a ajuda, claro, de um especialista, uma ajuda especializada mesmo. E a Dicom Contabilidade pode te ajudar. Hoje a gente recebe, então, o diretor do grupo Dicom, que é o Álvaro Caninel. Você pode também, inclusive, mandar a sua dúvida, tá? Sobre o assunto. Pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Olha só, vou colocar a perguntinha que tem a ver com o que a gente tinha programado aqui, ó. Primeiro, ele comentando aqui, né? Conhece muito rolo de família, porque realmente acontece muito problema quando não é nada planejado. Ainda mais essa questão da morte, né, Álvaro? Aí a perguntinha é o seguinte, quero saber se pode ser feito, ele entendeu aqui como doação de bens, tá? Sim. A gente pode até explicar melhor isso para ele. Para um filho, deixando os outros 3 de fora. Quem da família pode participar? Tem como você colocar alguns filhos e outros não? O objetivo principal de você constituir essa empresa jurídica para administrar os seus bens familiares é trazer e respeitar os direitos de todos os seus herdeiros. Não estamos trazendo uma sugestão para você criar uma holding para favorecer um filho em prejuízo ou detrimento de outro filho. Então, quando você vai criar uma holding, o ideal é você trazer todos os seus herdeiros, ou seja, todos os seus filhos ou suas filhas, tá certo? Então, não é o objetivo, em hipótese alguma, é beneficiar um em detrimento de outros, tá? Agora, por exemplo, Álvaro, vamos supor que os filhos ou um dos filhos já seja casado. Perfeito. E aí? Quando se cria essa holding, nós determinamos todas as cláusulas e as condições já pré-estabelecida do funcionamento dessa pessoa jurídica. E na criação da holding, você já vai determinar todas as cláusulas que dê garantia absoluta para todos os envolvidos. Então, existem cláusulas, por exemplo, da incomunicabilidade dos bens para os seus agregados. Ou seja, eu tenho uma holding familiar, eu faleci, transferi para os meus filhos as cotas de capital dessa empresa que nós criamos para fazer o processo sucessório. Meu filho é casado ou minha filha é casada. Se houver uma separação dos herdeiros, os agregados não participam de uma eventual divisão desses bens que integraram a holding familiar. Isso chama-se a cláusula da incomunicabilidade. E eu vou trazer mais um exemplo muito importante. Criamos a holding marido, mulher e filhos. Faleceu o marido ou a mulher antes dos filhos. Colocamos cláusula de retrocessão dos bens para os donatários. Ou seja, faleceu o pai, vai para os filhos. Se eventualmente acontecer o falecimento de um dos filhos, as cotas que eles receberam em vida como doação retorna para os pais, tá certo? Então, essa é uma cláusula de retrocessão dos bens que foram passados para os seus herdeiros. Além dessas duas exemplos que eu estou trazendo, tem outras condições específicas que dão total garantia e segurança para todos os membros que compõem essa sociedade. Cláusula de incomunicabilidade, cláusula de impenhorabilidade, se eventualmente
dessas pessoas que participam da sociedade, se ela tiver um crédito, um credor, as cotas de capital que essa pessoa tem na holding familiar não vai satisfazer credores. Então, também é uma forma legal de você constituir a holding, e isso é aquilo que a gente chama também de uma proteção patrimonial para todos os bens que integram a holding que você constituiu. Excelente, Álvaro. Agora a Maíra Costa está direto aí do centro de São José dos Campos com uma pessoa para fazer perguntinha. Vamos lá. Oi, pessoal. Estou com participações aqui das ruas de São José dos Campos. Luiz, você faz uso de serviço de contabilidade na sua empresa hoje? Faço sim. E como que isso impacta a sua vida? Olha, ajuda bastante, né? Porque tudo que a gente precisa de contabilidade é ele que faz, tanto da empresa como o particular da gente, declaração de imposto de renda, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, né? Então eu não sei fazer, que eu não entendo nada, né? E conto com ele, então tudo que é feito aqui é o contador que faz para mim. Você daria conta de fazer tudo isso sozinho? Não daria não. Não sei nem por onde começar fazendo isso. Então veio para facilitar a sua vida? O contador veio sim, veio para nota, olha, máxima que a gente pode dar para um contador, né? E aí, seu Álvaro, é isso mesmo? Vocês vêm para facilitar a vida tanto do empresário quanto da pessoa física? Que bom, né? Que bom o reconhecimento do contribuinte em saber o quanto um profissional da área contábil, né, que tenha um entendimento também na área tributária, né, o quanto ele representa de benefício para os seus clientes. É exatamente isso que a gente faz, né? A gente cuida da saúde financeira das empresas e da saúde financeira dos próprios contribuintes, pessoa física também. O Álvaro, pegando então o que a Maíra falou, né, com o entrevistado em São José dos Campos, por exemplo, para se criar uma holding familiar, sim, quais são então os profissionais envolvidos? Porque tem contrato, perfeito, tem a questão tributária e tudo mais, né? Você pode fazer a criação dessa empresa através de profissionais da área contábil, né? Contadores, existem advogados que são especialistas também na criação de holding familiar. Então, são esses os profissionais que estão envolvidos diretamente dentro desse segmento e que têm o conhecimento técnico de como fazer a melhor maneira possível para satisfazer os interesses de cada uma das famílias. Existem muitas particularidades entre as famílias. Então, quando você vai criar uma holding, além de todo aquele benefício, que é um benefício de uma maneira generalizada, existem as condições específicas que o profissional, seja ele um contador ou seja ele um advogado, ele tendo o conhecimento técnico da legislação que envolve todo esse assunto, é lógico que ele vai implementar e vai trazer mais benefícios ainda para aqueles que se dispuseram a criar a holding familiar. E a gente faz o seguinte aqui, a gente indica com muito carinho mesmo, por admirar o trabalho e por confiar. TV Band Vale confia no trabalho da Dicom Contabilidade. Então, para você em casa que está precisando de uma orientação em contabilidade, Rafinha, está espelhando para você? Esse aqui é o Instagram, tá bom? Dicom Contabilidade, lá você tem um link com todos os contatos. Eles dão várias dicas para vocês também. É bem bacana, então você pode seguir, não só aqui no Instagram, mas se você que está precisando de algum auxílio. Aliás, se você tem alguma pergunta ligada à contabilidade, seja qual for o assunto, vou pedir para a Maíra colocar, por favor, o nosso WhatsApp. Você pode mandar, não precisa ser do assunto de hoje. Se der tempo, a gente responde hoje, mas também para os próximos quadros que o Álvaro for gravar, ele pode responder. Então, qualquer perguntinha que você tenha, 99716-7989, pode mandar e a gente faz um quadro com ele. Pode ser, amiga? Isso. E aí, daqui a pouquinho, o Álvaro vai responder para a gente uma dúvida que ficou aqui. Se é constituída uma empresa na holding familiar, qual é a porcentagem de cada sócio? Ou quem define a porcentagem? Perfeito. Né? Dos lucros. Excelente. Daqui a pouco a gente volta, vamos para o nosso bloco de notícias falando sobre os motoristas. Se você é motorista profissional, atenção. Volta a valer no mês que vem a lei que obriga você a fazer o exame toxicológico. A regra que passa a valer a partir de julho determina que condutores profissionais com carteiras de habilitação C, D ou E
faça um exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Aprovado pelo Congresso, o texto previa multa de mais de R$7 mil, além da perda de 7 pontos na carteira, caso o motorista não fizesse o exame no prazo de 30 dias em caso de renovação. Mas a penalidade foi vetada pelo presidente Lula. Outro ponto vetado foi a suspensão do direito de dirigir qualquer categoria de veículo em caso de resultado positivo no exame. O governo manteve a obrigatoriedade do exame, a multa gravíssima e a suspensão do direito de dirigir em caso de reincidência no período de 12 meses. É importantíssimo que essa lei vingue para que a gente possa ter vias mais seguras para a gente poder transitar com segurança. Não só dos condutores de caminhões, mas também daqueles que conduzem seus carros, as suas motos também nas rodovias e nas estradas. Ai, meu Deus do céu, tá aí, viu, gente? Foi acertado um monte de lei, vamos seguir certinho. É isso. Lana Moraes já está aqui com a gente para falar quais são os destaques. Eu sei que tem o assunto de ontem rendeu. E tem mais um capítulo, enfim, uma notícia bombástica com relação ao Gugu. Pois é, pessoal. Mais um capítulo, então, a respeito da herança do Gugu Liberato, que aconteceu durante a audiência judicial nesta quarta-feira. Que não fez holding familiar. Se tivesse feito holding familiar, não ia estar acontecendo nada disso. É verdade. A Lana ia dar outra notícia, não ia ser essa, amiga. Pois é. Você vê? Mesmo com, falta de orientação. Fica a dica aí para você de casa. Ó, a gente a gente tem as informações, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, os 3 filhos do apresentador, o João Augusto, a Marina e a Sofia, além da irmã do Gugu, a Aparecida Liberato, eles foram pegos de surpresa ontem por um oficial de justiça com uma intimação em mãos para informar a existência de uma ação de investigação de paternidade post-mortem, que é contra o Gugu. O comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, afirma que é filho do Gugu e pede a reserva da herança, que seria sua por direito. Então, caso ele prove, que ser irmão dos herdeiros. Bom, já reconhecidos, e então ele pede o exame de DNA e a exumação do corpo do Gugu, gente. Vai dar o que falar isso aí. Esse processo corre em segredo de justiça, então a intimação consta que a mãe do requerente, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o Gugu no segundo semestre de 1973, em uma padaria lá em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ela, que ia diariamente na padaria, trabalhava como babá e empregada doméstica em uma residência ali próxima ao estabelecimento. Então, a Otacília teria ido viajar com a família dos patrões para o litoral e, quando retornou em 1974, descobriu a gravidez e, então, não teria mais encontrado o Gugu lá na padaria. Talvez tenha mudado o nome, padaria, enfim, Bom, aí ela viu ele na TV e decidiu que um dia ela entraria em contato com ele, mas não entrou. E o filho está entrando, talvez. Será, gente? Ai, tão complexo isso, né? É claro que não pode desconfiar de ninguém, mas se pro Gugu ter esses 3 filhos, já foi toda uma situação, gente? Foi toda uma preparação. Porque o Gugu era gay, Exatamente. Então, não sei, será que ele sendo gay, ele ia ficar... Não, e outra, é muito dinheiro. Já a gente falou tinha a opção sexual. Vocês estão entendendo, né, gente? Se era gay, ele teria relação com uma mulher. Ainda mais sem preservativo, não sei. É muito dinheiro, eu acho, amigo. R$1 bilhão. A gente fez a conta ontem aqui. Imagina, 250 milhões para cada filho. Daí ia dividir um pouquinho. E assim, 1% para os outros é de 10 milhões. Sabe o que me deixou curiosa agora? O rosto dessa pessoa. É claro que está sob segredo de justiça e tudo, mas daqui a pouco a internet já vai, já vai vazar na internet o rosto. E realmente, se for filho, alguma característica do Gugu... Os filhos parecem bastante com o Gugu, não sei, mas tem filho que só puxa a mãe, eu já vi isso. Tem filho que só puxa o pai. Lá sou eu Então, é que tem isso. Que bom, graças a Deus, mas é isso mesmo, entendeu? É isso aí. Vamos lá, seguiu em frente. Bom, já tem show do Rebelde. Já tem show do Rebelde aqui no Brasil, Então, a Anaí, de 40 anos, usou as redes sociais, que é uma das integrantes, para contar para os fãs que precisou ser hospitalizada depois de ter os tímpanos perfurados por um molde de fones in-ear, Aqueles fones que a gente coloca dentro do ouvido mesmo. A cantora mexicana se prepara para a turnê de reencontro dos Rebeldes, que começa no final de agosto, lá nos Estados Unidos. Então, a cantora relatou que era um dia... parecia perfeito, terminou daquela forma horrível, Na publicação que ela fez nos stories do Instagram, ela aparece sentada numa cadeira de hospital
E depois detalhe o que aconteceu. A cantora afirmou que sente muita dor desde então e que não escuta nada. Olha que medo, gente. Ela disse que o médico diagnosticou com uma pequena perfuração no tímpano. Então o Rebelde vai voltar a fazer shows depois de 15 anos separados, né? Aqui no Brasil, inclusive, eles têm show em novembro, com 8 shows, na verdade, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Mas antes a banda vai passar também em outros países, como a Colômbia, Estados Unidos, onde iniciam a turnê em 25 de agosto e terminam no México. Bom, é uma situação, a imagem é bem pesada, Difícil, né? né? A imagem é o bem nosso pesada. aqui que a gente usa, olha, é bem protegido. Sim. Esses eu acho que é aquele que fica bem preso, né? Porque eles dançam, jogam a cabeça para um lado e para o outro, o negócio não pode sair. Tem personalizado, o deles é personalizado. Então, na hora que tirou o molde, puxou, arrancou pedaço. Meu Deus do céu, agora a empresa que fez ali a isso imagem com sangue, vai estar lascada, né? Porque acho que vão querer processar a empresa também. Se eu fosse ela, processaria. Olha ela ali. Ai, mas poder Deus ficar queira surdo, que não né? fique surda, né? Deus queira, né, judiação. Situação melhoras para ela. Com certeza. Lana, obrigada, viu? Nossa, hoje até você foi amanhã. meio polêmica. Até amanhã. Mais alfinetada. Nossa, hoje ela foi meio, né? Tipo, vale urgente. Até sangue tinha. Até sangue tinha. Daqui a pouco, então, a gente volta com as notícias regionais. O Douglas Cruz vai falar pra gente o que é destaque na região. E Álvaro Caninel continua conversando com a gente sobre holding familiar. Ele que é da Dicom Contabilidade, está respondendo perguntinhas. Bastante pergunta legal aqui, a gente já faz, não sai daí. De volta hoje, o nosso convidado é o diretor do grupo Dicom Contabilidade, Álvaro Caninel, que está explicando para a gente sobre holding familiar. Tem bastante pergunta chegando e a gente separou algumas, né, amigo? Pois é, a primeira que está aqui, ó. Para ter holding familiar, o idoso que faz pode vender o imóvel para seu benefício, caso precise? Coloquei lá na holding o meu imóvel. Pode. O fato de você constituir uma pessoa jurídica para administrar os seus bens, a atividade dessa empresa será compra, venda, locação, administração de bens próprios, né? Então, até a questão de custo tributário, às vezes quando você vende um imóvel que foi base para a integralização do capital da holding, o custo tributário incidente sobre essa venda, às vezes pela holding, é mais barato do que se ele vendesse na pessoa física. Eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Quando você vende qualquer bem, seja móvel ou imóvel, acima de R$35 mil, você está sujeito a pagar o imposto de renda sobre ganhos de capital. Muito bem. Quando a incidência do imposto de renda sobre ganhos de capital na pessoa física é 15% do valor do lucro. Quando você pega esse mesmo bem e ele está integralizando o capital da pessoa jurídica, que tem por atividade compra, venda, administração e locação de bens próprios, quando você vende esse mesmo bem que na pessoa física te custou 15% de imposto sobre o lucro, na pessoa jurídica, você vai pagar imposto de renda sobre 8%. Ou seja, dependendo de quando você adquiriu esse bem, se ele for vendido pela pessoa jurídica, o custo tributário acaba sendo menor do que o custo tributário se você fosse vender esse bem pela pessoa física. Mais um detalhe. Não há impedimento algum de você criar a holding, trazer os seus bens para a holding e depois aliená-lo, vendê-lo em qualquer momento. Não há impedimento para isso, não. Então você pode comprar, vender, alugar, emprestar, qualquer coisa. O dinheiro que entra da venda vai para que conta? O dinheiro que entra da venda, obrigatoriamente, se esse imóvel integralizou o capital da pessoa jurídica, obrigatoriamente o dinheiro vai para a pessoa jurídica. Você faz o pagamento dos impostos incidentes dessa receita de venda, o que sobrou, você pode fazer a distribuição para os sócios. E um detalhe, a nossa legislação hoje, ela não determina de que a distribuição do lucro para os sócios
esteja condicionado ao percentual do capital de cada um dos sócios. Né? Então, na prática, você vendeu um imóvel por R$1 milhão, pagou todos os impostos, sobrou lá R$800 mil. Esse 800 mil, você pode fazer a distribuição desses 800 mil para os sócios que compõem a holding, independente da participação desse sócio no capital. Então, às vezes tem um filho que é sócio, tem 1%, mas você quer fazer distribuição de lucro para ele de 400 mil ou de 80% do valor que sobrou, não há impedimento legal para isso. Então, acho que você acabou respondendo algo. Um detalhe importantíssimo, quando você faz a distribuição de lucro da pessoa jurídica para os sócios que compõem a holding, não há tributação dessa distribuição de lucro na declaração de imposto de renda dos sócios. Eles recebem como rendimentos isentos e não tributáveis. Olha só, então acabou respondendo a minha questão, que eu deixei no bloco anterior, sobre a porcentagem. Exatamente. De cada pessoa que participa dessa holding. Independente do sócio da pessoa jurídica ter 1% do capital ou ser o sócio majoritário com 90% do capital, a distribuição do lucro ela depende exclusivamente da decisão da sociedade. O que nós sugerimos é que anualmente faça-se uma ata de reunião de sócios e ali determina, sócio A vai receber X, sócio B vai receber Y e está tudo dentro da lei. Bom, quando tem aquelas reuniões condominiais, ninguém aparece. Nessa todo Essa vai ter que aparecer. Vai aparecer. Porque está em família, faz um café da manhã gostoso, tudo na paz de Deus. Vai trazer benefício para todos. Né? Lembrando, quando você se dispõe a desenvolver um projeto de criação de uma empresa familiar, não tem nenhum objetivo de prejudicar um ou outro. Não é esse o objetivo. Não. Pelo contrário, é satisfazer todos os direitos de todos os seus herdeiros. Eu acho que ajuda muito naquele momento pós-morte, que é tão traumático para todos, né? Nós tivemos aí, olha, o exemplo, né? O exemplo vivo da questão do Gugu Liberato. Gugu, né? Com toda certeza, ele não tinha uma holding, ou se tinha uma holding, ela não incorporou todo o seu patrimônio. Se tivesse feito uma holding, um planejamento sucessório, né? Porque o falecimento do Gugu foi uma fatalidade, ninguém esperava que ele ia morrer daquela forma e naquela situação. Então, quer dizer, todos nós estamos aqui e nós vamos morrer um dia, isso é inquestionável. Então, prepararmos para o futuro, eu acho que é um negócio bastante interessante. Tem algo referente a essa questão que o Alencar mandou pra gente. Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Por favor, Rafa. Boa tarde, sou Alencar, de Lorena. A holding familiar pode ser criada depois do falecimento do titular? Não. Qual é o procedimento? Impossível. Se houve o falecimento de um dos, né, o marido ou mulher ou de seus dependentes, é impossível você constituir uma pessoa jurídica trazendo o espólio como sócio, né? A nossa legislação não permite isso. Né? Perfeito. A Tatiana mandou uma perguntinha aqui, vamos esclarecer para ela. Ela quer saber se pode abrir a holding só para fazer partilha de bens em vida. Vamos explicar para ela então como que funciona isso. Olha, veja, um dos objetivos é a partilha dos seus bens em vida. Um dos objetivos, né? Nós já tratamos desse assunto, falamos do custo tributário, falamos da proteção patrimonial e falamos também do processo sucessório em vida. Quando você constitui uma holding, uma empresa familiar e traz todos os seus bens para essa empresa e em vida você transfere as suas cotas de capital para os seus filhos, você concluiu o processo sucessório em vida. Então, é possível sim, e é um dos objetivos da constituição da empresa para poder administrar esses bens. Legal, gente. Daqui a pouco o Álvaro Caninel volta para o nosso quadro Mito ou Verdade sobre holding familiar, tá? Agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo agora à tarde em algumas cidades da nossa região.
A gente teve um Opa. pequeno probleminha, depois a gente verifica o que foi e já traz essa informação para você também. Mas agora, o Douglas já conseguiu conversar com a gente, Rafinha. Ele vai trazer para a gente um dos destaques que a gente teve no Jornal do Meio-Dia, da Band Vale FM. Douglas, boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Hoje, quinta-feira, ontem foi quarta-feira, o início oficial do inverno aqui no hemisfério sul de todo mundo, né? E a gente sabe que durante o inverno, com esse frio bem intenso, a gente tem algumas medidas que a gente acaba tomando para acabar aí se esquentando, e essas medidas, infelizmente, podem acabar aí aumentando um pouco a conta de energia, a conta de luz, segundo dados das concessionárias de energia elétrica aqui do Vale do Paraíba. Durante o inverno, as contas de energia elétrica tendem a aumentar até 35%. Tem algumas dicas que são importantes para a gente tentar economizar e principalmente não causar riscos às nossas residências. Um dos principais as principais informações que a gente tem sobre acidentes domésticos durante o inverno são problemas com aquecedores de energia, né? Muitos deles gerados a gás. Vale frisar que há cerca de 2 meses atrás houve uma grande explosão na cidade de Campos do Jordão devido a um aquecedor a gás que apresentou alguns problemas técnicos, mas também o chuveiro elétrico também pode apresentar informações aí que podem levar a um acidente, principalmente elétrico. Então tem algumas precauções que a gente pode tomar. Uma delas é nunca tomar banhos maiores de 10 minutos com o chuveiro em sua temperatura, ou melhor, sua potência máxima, porque isso pode levar aí a conta em até 30% a 35%. São dicas que as concessionárias de energia estão fornecendo aqui para a região metropolitana do Vale do Paraíba, para a gente ter esse cuidado nesse período de inverno e não acabar aí causando um acidente doméstico, ou então não acabar pesando no nosso bolso durante esse período mais frio. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. O motorista que segue viagem pela rodovia Presidente Dutra precisa de um pouco mais de cuidado e atenção no trecho de Jacareí, a partir ali do quilômetro 164, sentido Rio de Janeiro. Isso porque a concessionária que administra a rodovia está fazendo aí obras de duplicação no trecho e uma das faixas está interditada, inclusive é tema de matérias aqui do jornalismo da rádio Band Vale. Muitos ouvintes mandando mensagem pra gente relatando esse trânsito, então o motorista precisa ter um pouco mais de atenção e principalmente seguir aí as orientações que estão na pista, porque existem interdições que estão acontecendo. O motorista precisa de um pouco mais de paciência. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ótimo, obrigada, viu, pelas suas informações, Douglas. Até amanhã. Daqui a pouco a gente vai conferir uma técnica incrível desenvolvida por brasileiros. Vai ajudar a reflorestar a gente mais rápido, áreas atingidas lá em Brumadinho, que a gente sofreu tanto em ver também, né? Não só pelas mortes que foram terríveis, mas também ver a natureza destruída. E é bem interessante, a gente explica para vocês, tá bom? Não sai daí rapidinho, Álvaro da Dicom Contabilidade responde mais perguntinhas. Fica aí. De volta com uma super dica para você, a Ortovip, todo mundo já conhece. É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa mais de 22 anos de atendimento aqui em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. Isso, é uma clínica que tem soluções para os problemas de saúde bucal e também estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas, experientes e que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e também o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como o clareamento de dentes, facetas em porcelana e reabilitações, como vocês estão vendo. Põe em tela cheia pra gente, Rafinha, só para vocês verem que incrível, gente. Tá vendo o dente de porcelana que incrível? E tem também a prótese para quem perdeu aí os dentes com implantes, né? Isso mesmo. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Realmente é uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer um sorriso muito lindo, em harmonia com a sua face? A gente indica com muito carinho a Ortovip. É isso, Ortovip construindo harmonia, construindo beleza e realçando com certeza a sua face e a sua beleza. Demais, né, gente? Bom, a ciência a favor do meio ambiente, tão linda essa notícia, essa matéria, amiga. Uma técnica desenvolvida por brasileiros ajuda a reflorestar mais rápido áreas atingidas pela lama da barragem de Brumadinho.
Este belo ipê amarelo é um dos exemplos de esperança de reflorestamento em um local que foi tomado pela lama em 2019. Aos poucos, áreas devastadas pela tragédia da Vale em Brumadinho vão ganhando cores, com o predomínio do verde. Isso por causa de uma técnica de combinação genética desenvolvida por pesquisadores brasileiros. Árvores de espécies em extinção, que demorariam mais de 8 anos para produzir frutos e flores, estão iniciando esse processo, olha só, em menos de 1 ano. A técnica já foi aplicada em árvores como ipê, açoita-cavalo e jequitibá rosa. Identificadas as árvores, nós vamos colher um propágulo de aproximadamente 15 centímetros. Nesse propágulo nós temos todo o DNA da árvore. E em seguida esse material é levado para a Universidade Federal de Viçosa. Nos laboratórios, com um procedimento chamado enxertia, os ramos reproduzem cópias do material genético de outras plantas. Tem o poder de modificar muita velocidade e a eficiência da restauração florestal no Brasil. A técnica é plenamente utilizável na Amazônia, no Pantanal e em outras regiões do Brasil e do mundo. 42 hectares estão sendo recuperados, com um plantio de 55 mil mudas de espécies nativas da região de Brumadinho. Quando a gente começa a perceber o retorno da biodiversidade, não só das plantas, mas os animais voltando, você já tem uma mudança de cenário. E essa mudança de cenário, ela é grandiosa para a gente. Que lindo, a gente estava comentando, né, amiga? Como é bonito ver essa inteligência humana usada para o bem, né? É, exato. E não só a natureza acaba sendo beneficiada, a gente também. Com os certeza. Animais que ali vivem, né? Linda incrível. Matéria, incrível mesmo, né? Vamos ver então agora como que fica o tempo para hoje e para a semana com a Maíra Costa? Vamos lá. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima prevista é de 19 graus. Caçapava, Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista devem chegar com as máximas em 25 graus. São José do Barreiro deve registrar 19 graus de máxima no termômetro. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, Ilhabela chega na casa dos 25 de máxima e São Sebastião, 21 graus. A previsão para Taubaté é de 19 graus de máxima hoje, 20 amanhã, 20 também no sábado e 21 no domingo. Em São José dos Campos, a máxima para amanhã é de 19 graus, 19 também no sábado e 20 no domingo. Olha, no último bloco nós estamos esclarecendo as dúvidas sobre holding familiar. Bora saber um pouquinho sobre os mitos e verdades do assunto de hoje. Vamos começar? Vamos sim. Vamos lá, então. Mito ou verdade para o Álvaro Caninel responder para a gente. A gente lê a frase, você comenta se está certo, ou é mito, ou é verdade, e aí a gente conversa com você, Álvaro. Vamos lá, você explica para a gente. Rafinha, tem um primeiro mito ou verdade? Ah, legal. O holding familiar exige um mínimo de imóveis e bens. Mito ou verdade? É mito. É mito? Não exige o mínimo de imóveis, mas é conveniente que seja feita uma análise antecipada para saber se justifica a criação da holding ou não. Ótimo. Próximo, então, mito ou verdade? O holding familiar custa muito caro? Não custa muito caro. Se você considerar os benefícios que vai trazer a curto, médio e longo prazo, o custo não é caro, não. Então é mito. É mito. Vamos lá para o próximo. Mito ou verdade? O processo para o holding familiar é demorado. Mito ou verdade? É mito também. Eu sempre falo que a análise, o estudo, o planejamento da holding familiar, ela leva muito mais tempo que a execução. Então, depende da característica da família. Se tem muitos imóveis, se tem muitos bens, se os bens são em diversos municípios, porque na criação da holding há um tratamento tributário municipal. E cada imóvel, se são em cidades diversas, nós temos que atender a legislação municipal com relação ao ITBI, que é um imposto que incide quando você transfere o seu bem da pessoa física para a pessoa jurídica. Esse ITBI, algumas cidades, o custo é 2%, e pode chegar até a 8%. Nossa. Então, o estudo, o planejamento leva muito mais tempo do que a execução.
Ótimo. Vamos para o próximo, então? Vamos. Mito ou verdade na tela? Opa! Álvaro na tela. Existem limites de pessoas para participar da holding familiar? O ideal é que você traga para a constituição da sociedade, né, a composição societária seja feita pelos pais e pelos filhos, né? Mas não há obrigatoriedade de limite mínimo ou máximo de sócios. Então, na verdade, não existe limite. Não né? existe limite. O Então ideal é que você traga todos os seus marido, mulher e os seus herdeiros naturais. Esse é o objetivo. Excelente. Tem umas perguntinhas aqui, então, que a gente vai conversar com você, Álvaro, agora. O Pavan de Taubaté, ele quer saber, um bem de 500 milhões ou 500 mil? Acho que é 500 mil. Mil. Deve ser 500 mil, né, gente? Porque se for milhões, liga pra gente aqui que a gente faz amizade. O Pavan é o nosso... Um bem de 500 mil. Quanto pago para alocar em um hold familiar? Boa. Vamos lá. Precisa ver se esse bem de 500 mil... esse 500 mil se refere ao valor que esse bem está declarado na pessoa física de quem vai constituir a holding, ou se esse 500 mil é o valor venal atribuído pela prefeitura para esse bem. Regra geral, custa 2% de TBI para você transferir a propriedade desse bem da sua pessoa física para a pessoa jurídica. 2%. Regra geral é 2%. Ótimo. Mas a base de cálculo nem sempre é essa que o nosso amigo Pavan tá se referindo, tá? Precisa fazer a análise de valor venal atribuído pela prefeitura ou do valor desse bem que está declarado na pessoa física. Será que dá tempo de mais uma pergunta, Rafa? Como que tá aí? Um minutinho para responder. Meu Deus, um minuto, Álvaro. Vamos ver. Na tela, por favor. A transferência de um imóvel para holding deve ser feita pelo valor de mercado, olha que pergunta interessante, ou o valor do imposto, né? Ou o valor pela declaração do imposto de renda. Isso. Normalmente, o nosso critério é fazer a transferência pelo valor venal do imóvel. Venal. Ou seja, aquele valor que a prefeitura atribuiu ao imóvel. Não há necessidade de ser feito pelo valor de mercado, até mesmo porque o valor de mercado possivelmente vai ser um valor muito, muito mais alto do que o valor venal. Regra geral, o valor venal é menor. Então, nós, de uma maneira bem generalizada, utilizamos o valor venal para efeito da transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica. Olha, eu quero elogiar você aí de casa que participa com a gente aqui do programa, porque eu já percebi que todo mundo que assiste a gente é muito inteligente. Perguntas incríveis, sabe? São ótimos entrevistadores. Então, as perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, a gente vai enviar para o Álvaro, para a gente gravar quadros, que eu acho que é bacana responder você aí de casa e honrar a sua participação. Então, se você ainda tiver alguma perguntinha sobre contabilidade, não só ligada à holding familiar. Questão tributária, questão do tratamento empresas, de empregada doméstica. MEI, pode ser também. MEI, pode mandar para o Álvaro, tá bom? Nós estamos à disposição. Tá aqui, ó, 997-167989. Esse é o número aqui do celular para você mandar perguntinha. Perfeito. Álvaro, muito obrigada, pela sua participação. Até a próxima. Excelente. Até a próxima. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado desta sexta-feira? Isso. Já. Olá, meu nome é Lilian Rosinha. Eu sou médica, clínica geral, nefrologista e de medicina de estilo de vida. Você já parou para pensar como que é o processo de adoecer? Como a gente pode ajudar a prevenir doenças, a tratar e até a curar doenças crônicas não transmissíveis? Espero você amanhã. Olha, eu vou te falar, vai ser incrível. Fantástico, São pontos na vida que a gente precisa cuidar para não ficar doente, gente. Vai ser super legal e diferente. Olha, um grande beijo para você. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. A gente se vê amanhã. Beijo, fiquem com Deus, gente. Obrigado pela participação. Tchau.